Quando chega a narrativa de Ló, que eu quero concluir, porque a gente não terminou a narrativa de Ló, né? Lembra que aqueles dois seres, vou chamar de seres porque depois a gente vai trabalhar um pouco melhor nessas epifanias, se é anjo, se é divindade, se é o quê. Aqueles dois elementos tiram Ló, a sua esposa e as suas duas filhas da casa para eles saírem antes da destruição da cidade. E tem o evento em que a esposa de Ló, eles avisam para não olhar para trás, ela olha para trás e na narrativa vira uma estátua de sal. Ok? E nós temos aqui uma etiologia dos grandes montes de sal que existem na região, perto em volta do Mar Morto, né? Isso até hoje é verificável pelo estudo, pela observação, pela arqueologia também. Todos esses elementos são etiológicos, essas narrativas, para explicar os fenômenos naturais, tá? E eles utilizam isso, e é muito perspicaz isso, né? Porque um elemento que eu quero colocar para vocês é o quiasmo. O que é o quiasmo? O quiasmo é um elemento importantíssimo no entendimento da literatura, da língua hebraica, tá? Então, não sei se vocês já leram o livro de Provérbios, né? Ou o livro de Provérbios é uma boa. Então, de repente, você tem um texto em que diz assim: o sol. Tá, agora eu vou inventar, tá? O sol nasceu e então os animais se deitaram e a pessoa adorou a Deus, tá? Tudo bem? Aí, logo em seguida, os animais se levantam e saem e o sol se põe. O que eu estou fazendo? Eu começo com o sol e termino com o sol. Em seguida, eu falo dos animais e antes do sol eu falo dos animais. Perceberam isso? Sol, animais, a pessoa adorando. Animais, o sol. Perceberam isso? É tipo um sanduíche. Você põe um sanduíche. O que é isso? Isso é chamado de quiasmo. É uma característica da literatura da estilística hebraica, tá? E eu fiz um negocinho aqui para antes de acabar a aula, eu tenho que mostrar porque eu tive trabalho fazendo isso aqui. Aqui, ela, né? Então, o quiasmo, isso aqui é um exemplo de quiasmo no texto hebraico. Você vê. Opa! Então tá. Você tem Gênesis 1, que fala a genealogia do céu e da terra. Gênesis 2, a história de Adão e Eva, a história da culpa e castigo. Gênesis 4, a genealogia de Caim, 7, Adão. Gênesis 6, relação entre Israel e Canaã, lembra da maldição de Canaã, dos inimigos de Israel, e o dilúvio. Aí volta a mencionar a relação com os cananeus, a genealogia de Noé, outra narrativa de história de culpa e castigo e outra genealogia. Você percebe que os elementos estão em forma de sanduíche. Eles estão semelhantes nas extremidades e o centro é único. Isso se chama quiasmo, é uma forma da língua hebraica mostrar para nós o que é o centro da narrativa. Qual que é a coisa mais importante? Na nossa literatura, a gente tem uma literatura linear. Ele vai crescendo e o ápice, o mais importante é o final. A ênfase é dada no final. Essa é a nossa mentalidade. Na mentalidade hebraica, a ênfase está no meio, não no final. É como um sanduíche. Então, nós vamos ver esse tipo de quiasmo, por exemplo, aqui na própria narrativa de Ló, em que em Gênesis 18, Abraão olha para a cidade e vê a situação. E daí, quando a cidade é destruída, mostra de novo, tem uma fala de que Abraão estava vendo de longe a cidade sendo destruída. Por que cita Abraão olhando a cidade de longe e olhando ela sendo destruída de longe depois? Porque é um quiasmo, ele estava falando, ele começa e termina do mesmo jeito,
Para quê? Para chamar atenção para o que aconteceu no meio. Beleza? Isso acontece muito. Quando você perceber coisas repetidas, preste atenção, porque pode ser um quiasmo ou temas que recorrentes. Tá? Ele pode estar chamando atenção para aquilo que está no meio. Essa é a forma da língua hebraica mostrar ênfase na narrativa. Quiasmo é muito importante e a gente vai ver alguns em algumas aulas, tá bem? E nós temos no final da história da narrativa de Ló, que ele se refugia com as filhas em determinado lugar, e o narrador diz que não há homens, né? Através da fala delas, né, a gente sabe que não existem homens ali na região, e elas falam, a gente tem que dar um jeito para ter descendente aqui, senão a gente vai morrer e não vai ter descendente. Aí o que acontece? Elas embebedam o pai, e as duas têm relações com eles em dias separados, e elas engravidam, e na narrativa, elas dão origem, cada uma, a um povo diferente, o povo de Moabe e o povo de Amon, os moabitas e os amonitas, que se tornaram inimigos de Israel na narrativa. Tadã! Que coincidência, né? Tem uma narrativa assim, escandalosa, e daí isso justifica o nascimento de povos inimigos. Vejam novamente a vilanização dos inimigos, a situação caótica em que acontece, e isso é bem interessante, porque o termo utilizado ali para descrever a relação das filhas com o pai é um termo que dá a entender violência, que pode ser usado em contexto de estupro também. Então, é algo estranho, mas é um termo hebraico que inclui violência nesse contexto. Tá? Não foi uma situação muito... Agora, um elemento que alguns estudiosos levantam é que a justificativa tanto do dilúvio em relação a Canaã com Noé, que estava bêbado, e a relação das filhas de Ló com o seu pai, que também estava bêbado, é um tipo de condenação aos cultos de Baal que envolviam vinho, tá? Que envolviam o ingerir vinho, beleza? Mas isso são alguns pesquisadores que apontam. Eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas né, quem sou eu na fila do pão, né? Eu fiz a relação com Canaã, e Cã, né, o filho de Noé, com Cã, porque a situação é semelhante, é como uma repetição da narrativa, né? Aqui, o pai bêbado, o filho tem uma conotação de nudez ou de sexualidade, e que ambos se referem à vilanização dos povos posteriores, no caso de Cã, dos cananeus, e no caso das filhas de Ló, dos amonitas e dos moabitas. Tá bem? Então, para ser um quiasmo, são ideias que com o mesmo referente que a gente chama na linguística, ou seja, se refere ao mesmo elemento. Né? Então, não precisa ser as mesmas palavras, mas pode ser ter elementos do mesmo referente. A questão do Novo Testamento é interessante, que apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego, né, pelo menos até que digam o contrário, a mentalidade do judeu, né, é da cosmovisão hebraica. Então, a gente não pode descartar o quiasmo do Novo Testamento, a possibilidade de quiasmo. A gente vai encontrar quiasmo no Evangelho de Marcos, a gente vai encontrar quiasmo na Carta aos Hebreus, a gente vai encontrar vários quiasmos, né? Então, isso é por causa da cosmovisão, da forma de dar ênfase numa narrativa, vai ser inevitável, com certeza. Tranquilos?